hoje nós queremos falar um pouco sobre os agentes dessa santificação. Quem são os instrumentos? Lógico que são inúmeros instrumentos que Deus tem nos dado para estarmos sendo motivados, estimulados, ou até mesmo sendo conduzidos para a santificação. E esses agentes, nós queremos ver à luz da Bíblia e refletir um pouco sobre isso. E como esse processo da santificação é um processo que nós, desde a semana passada, falamos que tem um início, tem um meio e tem um fim, né? E hoje nós queremos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso e ir mais fundo sobre pelo menos 3 agentes que têm sido instrumento para termos a santificação. Pai, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, queremos que o teu Espírito fale aos nossos corações, nós queremos, ó Pai, pedir a tua bênção a todos que vão ouvir ou assistir essa mensagem, seja os nossos irmãos em nossa comunidade, seja tantas pessoas ou amigos também que estarão ouvindo, que seja um instrumento para o louvor da tua glória, e seja um instrumento para que as pessoas conheçam um pouco mais do Senhor. Porque a tua palavra diz que como elas irão te conhecer se nunca ouviram falar do Senhor. Então elas precisarão te ouvir, Senhor. Elas precisarão ouvir a tua palavra e crerão pelo ouvir a tua palavra. Então, que nós sejamos também edificados. Toma nossas vidas, nossos pensamentos, tira toda distração, repreendemos toda ação externa que tire e queira roubar essa semente de chegar nesse coração que é a boa terra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Abra lá em primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 1. No capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 3. E o tema que nós deixamos dessa mensagem, da série de mensagens, falando sem santidade ninguém verá o Senhor, o tema dessa mensagem de hoje é agentes da santificação, e o texto bíblico está lá, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim as Escrituras: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A parte que nos enquadra, ou a parte que nos toca nesse versículo, é a segunda parte do versículo 2, que diz: com todos os que estão em todo lugar. Aí nos alcança. Embora que a mensagem tenha sido uma carta direcionada aos irmãos em Coríntios, e aqui o texto deixa claro isso, Paulo, a partir da orientação do Espírito Santo, enquadra a toda a igreja, além de Coríntios, em todo lugar, em toda parte, em todo tempo. E aqui, então, se encaixa conosco. E o que se encaixa conosco é um imperativo que o próprio Espírito chama atenção para a igreja em Coríntios, de que nós devemos ver o processo de santificação, aqui descrito nesse versículo 2, em 2 tempos. Ele diz, chamados, ele diz anteriormente, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui está um processo, não é? Ele está falando com os irmãos de Coríntios que estavam ali no processo de santificação. Depois ele vem com a expressão, já no presente, dizendo também, chamados para ser santos. Então, só esses 3 versículos, nós vamos encontrar 2 tempos do processo da nossa santificação. O primeiro tempo é o tempo em que nós fomos santificados em Jesus. Aqui, chamados para ser santos. O segundo tempo
que também é chamado de tempo inicial, ou chamado de tempo posicional, como alguns autores dizem, é chamado o tempo da experiência, da entrada da porta. Lembra da mensagem passada? O primeiro processo é que nós precisamos entrar na porta. A porta é estreita, e essa porta estreita que nós adentramos é a porta da salvação, da conversão. O segundo tempo, também chamado de tempo presente, né, é também chamado processo progressiva, em que nós estamos vivendo a experiência da jornada da caminhada cristã, que na semana passada nós falamos sobre o caminho estreito, né? Então, a porta é a conversão, o caminho estreito é o processo progressivo da nossa caminhada de santificação, do qual eu e você estamos cursando. Nós estamos vivendo esse tempo. É por isso que eu escolhi esse texto, orientado pelo Espírito, para a gente falar do tempo passado. O tempo inicial foi quando a gente aceitou Jesus, que é a entrada da porta estreita. Segundo tempo é esse tempo que nós estamos progredindo. E o terceiro tempo é o tempo chamado de final, ou alguns autores chamam de tempo definitivo, ou definitiva, em que nós vamos experimentar a experiência de alcançar a santificação no seu estado mais elevado, no processo da salvação, que nós chamamos de glorificação, né? É aquele alvo de ter a vida eterna que também falamos a semana passada. Nós falamos de caminhar pela porta, entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho estreito para alcançar a vida eterna. Então, são os 3 tempos da santificação. Fomos santificados quando recebemos a Jesus, estamos sendo santificados no dia a dia da nossa vida e seremos completamente santificados na glória quando o nosso Jesus vier nos buscar e ele vai nos transformar e seremos igual a ele. Então, na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. E na santificação final, seremos livres da presença do pecado. Eu acho muito importante repetir essa frase. Na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. E na santificação final, seremos livres da presença do pecado. No início, o pecado nos condenava. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus, então, nos santificou, desviando de nós a ira de Deus e nos livrando da condenação do pecado. Agora, nesse percurso que nós estamos sendo livres do poder do pecado sobre nós, porque por mais que pecamos, nós estamos pecando, mas estamos por uma questão acidental. Não porque desejamos. Pecamos porque ainda há uma velha natureza dentro de nós, mas estamos livres da influência do pecado. Porque também o apóstolo João diz que aquele que peca, ele é escravo do pecado. E nós não somos mais escravos do pecado porque nós não pecamos. Nós apenas caímos ou desviamos ou tomamos algumas decisões e atitudes que são contrários aos mandamentos do Senhor, como alguns autores chamam de errar o alvo, mas isso a gente faz por uma questão de velha natureza. Não que tenhamos prazer, não que desejemos, não que buscamos isso. Portanto, a gente está livre do poder do pecado. Mas, quando Jesus voltar, aí sim, estaremos completamente livres. Não teremos mais velha natureza. Seremos completamente transformados, seremos completamente feitos segundo a sua imagem, estaremos conforme ele é. E aí estaremos livres totalmente da presença do pecado. Isso é maravilhoso. E aí eu posso pensar nessa questão dos agentes da santificação, sem dúvida,
eu posso aqui deixar bem claro que os agentes da santificação estão ligados diretamente à própria Trindade. O Pai, ele nos santifica. O Filho, ele nos santifica. E o Espírito Santo também nos santifica. E eu quero, então, citar pelo menos 3 versículos que respaldam essa minha definição de que os principais e únicos e fundamentais agentes para o processo da nossa santificação é a própria Trindade. E aí nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e o versículo 7, o próprio Deus assumir esse papel de ser agente da nossa santificação. Quando diz, em 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação, porque não nos chamou Deus para a imundice, mas para a santificação. E se você for olhar lá em Levítico, capítulo 20, o versículo 7 e 8 de Levítico, nós vamos também encontrar o próprio Deus, naquele contexto, chamando a santificação ao povo de Israel, e como nós somos Israel espiritual, também nos enquadra esse mesmo imperativo. E o texto de Levítico 20, 7 e 8 diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos, e cumpre-os. Eu sou o Senhor, aí vai, eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, é o próprio Deus que está nos santificando. Quando a gente se refere ao próprio Jesus, também, como a segunda pessoa aí da Trindade, nós vamos encontrar 2 versículos bíblicos, dentre vários, 2 versículos bíblicos que nos dá o respaldo também de Jesus como agente da santificação. Um é o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 9, que diz, eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É o versículo, o capítulo 15. O versículo 1, 2 e 3, quando ele diz que ele é aquele que nos limpa, como um ramo do qual ele poda. Esse processo de podagem é um processo que nós chamamos de santificação. E o próprio Cristo, ele faz esse processo de poda. Quando ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. A palavra limpa, aí trazendo para o original do grego, é a mesma palavra que tem a conotação de santifica, de purifica, de consagra. Então, o próprio Jesus, ele faz esse processo de também nos santificar. Quanto a gente fala da ação do próprio Espírito Santo, nós vamos encontrar muitos textos, e eu quero citar especificamente o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, em que Pedro diz que há uma ação santificadora do próprio Espírito. E diz assim um texto, 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Então, aqui é um processo em que o próprio Espírito também ele faz esse caminhar da santificação em nossas vidas. E só lembrando aqui, visitando o texto de João, capítulo 17 ainda, você pode encontrar 17 até o versículo 18. 17 e 18, você vai encontrar também Jesus sendo a verdade de Deus que santifica os seus discípulos. Então, o Pai santifica, como ele diz lá em Levítico 20, o Filho também santifica, quando ele diz lá no texto de João 15, 1 e 2, e também 17 ao 18, e você vai encontrar o próprio Espírito Santo também fazendo esse papel de santificar. Então, está aí os agentes da santificação. Lógico que é maravilhoso nós vermos
o quanto esse processo da santificação é muito confortável para nossas vidas, porque o próprio Deus, ele se incumbiu pela sua graça de ser esse agente de transformação das nossas vidas. Alguns autores, alguns teólogos, principalmente os teólogos sistemáticos, eles vão trazer a consciência de que esse processo da santificação tem a ação divina, que aí são os agentes da santificação, mas também existe a coparticipação humana. E, principalmente, a participação humana na etapa progressiva, no processo da nossa santificação. A parte inicial, cabe a nós ouvir a mensagem e a mensagem chegar aos nossos corações e nos converter. Então, lá começa a santificação. No processo progressivo, a gente precisa ser instrumento de Deus para fugir dessa ação do pecado e sendo cooperadores do próprio Espírito. E, na etapa final, é uma etapa mais de perseverança do que propriamente de uma ação nossa no processo da nossa santificação, porque Paulo, escrevendo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala que no processo da nossa transformação vai ser um abrir e fechar dos olhos, nós seremos transformados. Então, nesse processo final de transformação, não vai competir muito a gente, nós não estaremos ali operante, mas o próprio Deus, ele vai fazer de forma transformacional. Sendo que, para chegar até lá, eu preciso perseverar, né? Mas, olhando para esses agentes, nós podemos observar que eles estão atuantes até no dia de hoje. Foi na nossa santificação, é no processo da nossa santificação e será na conclusão. Mas eu quero também falar hoje de 3 meios. Aí sim, eu queria que a gente pudesse meditar nesses 3 meios pelos quais nós somos santificados. E aí eu queria que você abrisse lá o texto bíblico de 1 João, no capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Nós vamos encontrar o texto que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o primeiro meio da santificação é o sangue de Jesus. O sangue de Cristo, ele é um meio pelo qual o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo têm operado em nós o processo da nossa santificação. E aí a gente não precisa, diríamos assim, descrever muito qual é o papel do sangue de Cristo, porque a Bíblia ela é repleta de textos que fala do poder do sangue de Jesus na ação transformacional do ímpio a um discípulo, de um ímpio a um justo. Mas nós podemos olhar que há não só o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 7, mas inúmeros versículos. Mas o que eu quero fazer é respaldar o que esse meio pode operar em nós. Então, a primeira coisa que nós vamos observar sobre o sangue de Cristo é que o sangue de Cristo é um agente transformador de pecador em uma pessoa santa. E esse processo é um processo que o próprio texto de João 1,7 diz. Se nós andarmos na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Então, esse sangue não apenas nos purificou lá da ira de Deus, mas ele purifica hoje, quando erramos, quando não obedecemos, quando, de certo modo, a gente tem uma influência mais prática e atuante do velho homem em nossa vida, a gente comete algum erro, então nós precisamos nos apropriar do sangue, que é um agente de transformação. Então é só pedir, Senhor, me lava com teu sangue, me purifica, como diz o profeta Isaías, né? Nos tornar mais puro como a neve, nos transforma, lava-me com o teu sangue. E é lógico que fica claro que o que remove
o que remove a barreira do pecado entre o ser humano e Deus, para que possa haver uma fluidez na relação do Pai conosco, é a comunhão que o sangue proporciona. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue tirou todo o empecilho que era o pecado, que nos afastava de Deus e nos uniu com o Pai. Então, o sangue de Jesus é eficiente, não apenas para nos religar, mas para nos purificar cada dia que nós estejamos vivendo. Então, não há ninguém perfeito, mas é possível andar em comunhão com Deus, desde que o sangue do Cordeiro ele continue sendo um agente purificador. A santificação é o resultado dessa maravilhosa obra redentora do Filho de Deus a oferecer-se no Calvário para aniquilar os nossos pecados pelo seu sacrifício de sangue. O autor aos Hebreus diz que sem remissão de sangue, se não fosse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então, esse seria um outro fator que o sangue de Cristo também faz. O sangue de Cristo produz purificação da consciência e da comunhão com o próprio Jesus. Então, quando ele na cruz morreu por nós, Jesus morreu na cruz por nós, e o seu sangue foi derramado na cruz por nós, automaticamente a própria consciência que tínhamos do pecado que nos afastava de Deus foi dissipado. O sangue tirou essa barreira. O sangue purificou essa relação. E é por meio do sangue que nós podemos ter comunhão com o próprio Deus. Pelo sangue também, nós podemos, então, ter os nossos pecados perdoados. Né? O próprio texto que eu falei aí, citando o autor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Sem derramamento de sangue não pode existir remissão de pecados. E o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Então, a remissão de pecados significa que o perdão que temos da nossa dívida foi feita quando Cristo morreu na cruz por nós. Deus, ele mesmo providenciou uma forma para que essa dívida, que são os nossos pecados, pudessem ser pagas ou perdoadas. E assim pudéssemos estar livres da condenação. Então, sabemos que essa nossa dívida que nos traria a condenação foi, pelo sangue de Jesus, perdoado. Uma outra coisa que o sangue de Cristo também proporciona a gente é que ele confecciona vestes espirituais. E aí, se a gente for observar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, quando a consciência do pecado chegou a Adão e Eva, e eles tiveram consciência de que estavam nus, eles puseram, então, aí algumas folhas de figueira e cobriram a sua nudez, mas não foi suficiente. O que foi necessário, então, Gênesis 3, 21, foi que o próprio Deus ele pudesse usar de sua graça e fizesse o sacrifício de cordeiro, cobrisse a nudez de Adão e Eva com vestes do cordeiro. Ali há uma simbologia de que nós estamos em pecado, estamos em nudez espiritual. Mas o sangue de Jesus nos cobre com vestimentas espirituais. O sangue de Jesus também, ele continua nos lavando quando nós pecamos. Então, nós temos ainda o perdão de pecados, porque o sangue ela é vivo ainda. E é esse o memorial que a ceia do Senhor nos reporta. Reporta de que todo o tempo o sacrifício de Jesus é um sacrifício para hoje, para agora, para o pecador. E João também escrevendo lá na primeira carta, no capítulo 1, o versículo 7 ao 9, ele vai culminar dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você for olhar o versículo 7, que já lemos, e o versículo 8,
vai reportar-se ao sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, aí há um resumo dentre várias ações que o sangue de Jesus proporciona para o pecador, para o alcançado pela graça salvífica de Jesus. Existem esses pontos aqui, que são os meios pelos quais o sangue de Jesus continua sendo um agente, um meio para a santificação das nossas vidas. O segundo meio, além do sangue de Jesus, é o próprio Espírito Santo, que é o Deus presente hoje. Ele continua sendo instrumento para agir em nossas vidas, nos conduzindo ao processo de santificação. Por quê? Porque é impossível a santificação sem a operação do próprio Deus. Diríamos que ele é o agente e o dinamizador. É ele que produz isso em nós, nos nossos dias, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, porque a gente continua errando, a gente continua pecando, e o Espírito Santo de Deus é que age dentro de nós, sendo esse dinamizador da graça salvadora e perdoadora de Cristo. E o que a gente vai encontrar são alguns textos também que traz atenção para essa ação do Espírito Santo, que foram textos que nós já citamos lá, embasando a ação do Espírito Santo na vida daqueles que querem ser santificados a cada dia. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 16 de Romanos, ele diz assim: que seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ele é o agente e o meio de santificação, Romanos 15, 16. Você vai encontrar também o próprio Pedro escrevendo às igrejas espalhadas na Ásia, no capítulo 1, versículo 1 e 2, Pedro também diz isso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, os estrangeiros dispersos por Ponto, Galácia, Capadócia. E o versículo 2 ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que está atuando. E você vai observar que o versículo 2 de 1 Pedro 1 também vai chamar atenção para o próprio poder do sangue de Jesus, quando ele diz que em santificação pelo Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Ou seja, tanto o sangue de Jesus quanto o Espírito Santo são meios pelos quais nós somos santificados. O Espírito Santo de Deus, ele toma o indivíduo que é pecador, que é imundo, que é ímpio, e leva a um processo de santificação, a um estado de discípulo e de santo. Ele faz o que aconteceu com a vida de tantas pessoas. O próprio Saulo, que ele transformou como Paulo, na minha vida, na sua vida, na vida de milhares de pessoas. Ele transforma e molda cada dia mais as nossas vidas à semelhança do próprio Jesus. Mas diremos que há algumas atuações do Espírito Santo, entre várias, eu quero citar algumas. Queria dizer que ele primeiro, então, faz a lavagem. É mediante o lavar do Espírito Santo que nós somos limpos. E você vai encontrar Tito dando um embasamento para isso. No capítulo 3 de Tito, você vai encontrar Tito falando que é o Espírito Santo de Deus que faz essa lavagem da regeneração. Como ele diz lá, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, 4 e versículo 5. Então, ele continua, ele não apenas nos lavou quando nós fomos alcançados, mas ele continua nos lavando, porque a gente continua ainda pecando e errando. O Espírito Santo também, ele é quem nos proporciona a experiência inicial da santificação, que é o novo nascimento, né? E o próprio Senhor Jesus
ele falando lá para Nicodemos, ele diz isso. É preciso nascer da água e do Espírito. Então, é o próprio Espírito que traz a nova vida à pessoa. E é na nova vida que nós começamos o processo da santificação, que é a entrada da porta estreita. Então, o Espírito Santo, ele lava as nossas vidas, ele nos proporciona a experiência do novo nascimento, e é o Espírito Santo de Deus que também nos ajuda no processo da mortificação da nossa natureza e a inclinação que a nossa natureza traz em relação ao pecado. É o Espírito Santo de Deus que age, né, trazendo uma mortificação, e nós vamos ver lá, quando o apóstolo Paulo fala sobre fruto do Espírito e fruto da carne, ele vai chamar a atenção no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 17, e 16 e 17, ele diz que quem anda em espírito não anda mais na concupiscência da carne, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E uma opõe-se à outra. Então, o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a gente, diríamos assim, mortificar essa natureza da gente que quer se manifestar em situações e circunstâncias do dia a dia. É o Espírito Santo que nos dá o controle, que nos dá o domínio, que nos dá a sobriedade. É o Espírito Santo de Deus que nos conscientiza de que estamos errando, e ele ajuda-nos nesse processo da santificação. Por isso que ele é tanto um agente quanto um meio de santificação. Mas o Espírito Santo também, ele continua atuando diariamente, nos habilitando a vencer a velha natureza, que é esse velho homem que está dentro de nós, que sempre está querendo ser colocado para fora e sobrepor aí os mandamentos de Deus. Acho muito interessante a citação de Luciano Subirá, naquele livro que eu já havia indicado aos irmãos, O Impacto da Santidade. Ele lá na página 76, ele fala assim, ele, se referindo ao Espírito Santo, ele é a capacidade para vencer as inclinações carnais. Já habita no nosso interior. Ou seja, tudo que precisamos está dentro de nós, desde que nos convertemos. A escolha de utilizar o que está dentro de nós é nossa. A responsabilidade de redenção a ele é nossa. E o primeiro passo é nosso, ainda que dependamos totalmente dele para dar todos os demais. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nos conscientizando de que a gente precisa ser transformado dia após dia. Aquilo que ainda impera, aquilo que ainda manifesta em nós uma cultura anti-Deus, um comportamento que foge aos princípios de Deus, nós precisamos pedir a ajuda do próprio Espírito, que nos conscientiza, que fala conosco, que nos move, que nos toca. Se de fato, como diz Subirá, se de fato somos convertidos, nós somos sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. E ele é esse agente que nos lava, é o agente que nos proporciona a vida nova, a nova vida em Cristo. Ele é aquele agente que nos ajuda no processo de mortificação e inclinação da carne, e ele é o agente, o meio que Deus nos dá para vencermos essa velha natureza que age dentro de nós. E, por fim, nós temos o último meio, que é um instrumento acessível a todos nós, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é um meio para trazer a santificação para as nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela desperta as pessoas para compreenderem, primeiro, a sua insensatez e impiedade. E, segundo, nos conscientiza de que nós precisamos trilhar uma caminhada que vai, diremos assim, no percurso daquilo que é mandamento
e princípio de Deus. Então, as pessoas são convertidas não pelas palavras de persuasão, não por filosofias, não por palavras que soem até de forma sobrenatural, mas as pessoas são convertidas porque a palavra de Deus consegue entrar no coração, e isso é uma ação pessoal, isso também é uma ação sobrenatural. Não há como explicar como essa palavra entra. A gente só sabe que o meio para que ela entre é a escuta. Paulo escrevendo os irmãos lá em Romanos, capítulo 10, ele diz isso: como ouvirão, como crerão se não ouviram? Mas quando ouvem a palavra de Deus, esse é a única ação humana, é nós darmos ouvido, o restante é o próprio Deus que atua, e aqui, através da palavra dele, a quem atua no processo de conversão é o Espírito Santo. Ele nos traz a consciência de que nós somos errados, de que erramos, de que não há natureza boa em nós, por mais que o ser humano queira ser uma pessoa boa e queira fazer o bem, nós, no fundo, sempre pensamos alguma coisa mal, sempre temos intuito ruim dentro de nós, porque existe uma velha natureza, uma natureza que é fruto do pecado de Adão, que herdamos e que nós estamos atuando aí, e somente pela palavra de Deus somos transformados. E vamos então aí para um resumão da ação da palavra de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de tantos que dão ouvido a essa palavra. Primeiro, é a fé que vem pela palavra, é gerada a partir do contato com o evangelho. Então, a fé salvadora, ela só é gerada em nós, essa fé salvadora, quando ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, vai entrar em nossos corações, como diz Paulo no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, Paulo fala isso. Então, é quando a pessoa ouve a palavra de Deus, é que essa palavra entra e gera fé. Fé no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Por isso que a gente vê o quanto temos diversas ações que busca impedir de você, que eu e tantas outras pessoas ouçam a palavra genuína do Evangelho. Há agentes inimigos diversos, né? O próprio secularismo é um grande inimigo que desqualifica a palavra de Deus, diz que é um livro ultrapassado, diz que é um livro que não está dentro do contexto do tempo moderno, é um livro machista, é um livro que são de culturas de uma época diferente. Então, as pessoas do século, ou as ideologias secularistas, elas tentam desqualificar a palavra de Deus. Só que a gente sabe de forma histórica que é o livro mais lido em todas as gerações, é o livro mais lido em todas as nações, é o livro mais traduzido em todas as línguas. E por que esse livro, tão lido por milhões e milhões de pessoas, tanto as que estão vivas, as que já morreram, fizeram uso e leitura desse livro? Porque, de fato, é um livro que tem implicações espirituais. E tem de tudo na Bíblia. Tem de cultura, de ciência, de música, de educação, de física, de matemática, de química. Não existe um livro tão completo em todas as ciências como a Bíblia. Mas o que a gente vê é que as filosofias, as ideologias, o secularismo tenta desqualificar a Bíblia, e muitas vezes até nós, que temos acesso, que temos a capacidade de ler, de interpretar, de ter alguém que possa explicar, que alguém que possa ensinar, a gente muitas vezes desvaloriza quando a gente não participa, quando a gente não interage, quando a gente não se envolve, quando a gente não se interessa em conhecer, quando a gente descarta essa leitura semanal ou essa leitura diária, que é como um alimento para as nossas vidas. Então, quando a gente faz isso, a gente está desqualificando um dos grandes meios que o próprio Deus nos deu para nos santificar. Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, e aí vai a segunda ação da palavra de Deus, ela também nos santifica, ela também nos lava, né? A palavra do Senhor também nos lava.
O próprio Senhor Jesus, ele fala isso em sua palavra, quando ele vai falando ali com Pedro sobre a necessidade de ser purificado. Ele chega no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 10, ele diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos porque recebeu a palavra. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 10. E nós vamos encontrar esse processo de santificação, o próprio Senhor Jesus escrevendo aqui também, aqui no capítulo 17, do que lemos, não é? 17 e 17, eles são santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a verdade, ela santifica, ela lava as nossas vidas, porque quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós somos purificados por ela. Aí, de novo, a ênfase, porque há tantos agentes dificultando você ter acesso à palavra, você não estudar a palavra, não meditar, porque esses agentes externos, inimigos nossos, eles não querem que você seja mais parecido com o Senhor. Então, a palavra de Deus gera nascimento, porque gera fé, a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus também nos conduz a viver de forma santa, separada, cada dia mais sendo purificados pela própria palavra. Quanto mais você vai conhecendo a palavra, mais você vai se tornando santificado por ela. E Jesus, no capítulo 15 de João, como já citamos, o versículo 1 a 3, ele fala sobre esses processos de santificação, que também é a lavagem, né? E esse processo de lavagem nos reporta muito aos sacerdotes, que eles, para exercerem todo o trabalho e exercício sacerdotal, eles precisavam de dois elementos, os dois aqui que nós já citamos como meio da santificação. Eles precisavam da água, porque eles precisavam ser lavados. É por isso que lá no tabernáculo ou no templo tinha o lavatório, para que os sacerdotes se lavassem, e existia também o sacrifício, o altar de sacrifício, porque era também o sangue. Eram dois elementos usados, a água e o sangue, para a santificação. E a água, nós sabemos que tem uma simbologia para também a palavra de Deus no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso aí, quando ele diz no versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela purifica, ela santifica, ela transforma, ela é agente de santificação. Então, o sangue, o Espírito e a palavra são três meios usados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, para nos ajudar no processo da santificação. E aí eu quero finalizar, então, deixando duas frases para vocês, que é a primeira, o alvo da nossa santificação, ou o alvo é a nossa santificação. O alvo da nossa caminhada cristã é a santificação. E aí estão os meios, né? O sangue, o Espírito Santo e a palavra. Então, você busque e cresça em maturidade, em intimidade com o Senhor, para que você seja cada dia mais transformado à imagem do Senhor. E eu diria que o resultado de você se familiarizar e você ser usado por Deus nesse processo da sua santificação, ou melhor, a combinação desses elementos, que é o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai produzir o que eu chamo aí de química poderosa, né? É uma química poderosa. Seus efeitos são poderosos quando é colocado em prática na vida do discípulo. Então, combine. O sangue de Jesus, ele continua te purificando e você precisa clamar por esse sangue. Use a palavra de Deus como agente de santificação e deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. É essa química poderosa desses três meios que vai transformar a sua vida e vai trazer resultado de quê? Você vai viver uma vida em maior comunhão com Deus, você vai viver uma vida em novidade de vida,
cada dia mais, sendo transformados e modificados, você terá assegurado a vitória final sobre o inimigo chamado morte, você vai desejar e ansiar ter comunhão com Deus e você vai obter crescimento espiritual se colocar em prática esses meios que Deus nos deu para sermos santificados. Aí cabe a você agora a tomarmos posse e nos apropriarmos desses meios para que possamos crescer em fé, em maturidade. Não sei o que você pode fazer, mas você hoje já tem consciência de que Deus nos deu esses meios. Basta agora você usá-los. Basta você colocar em prática. Se você quer viver a vida, cada dia, o estilo de viver, a caminhada, caminhando nesse percurso que é um caminho estreito, mais parecido com Jesus, coloque em prática esses 3 meios e se aposse desses 3 poderosos agentes, o Pai, o Filho e o Espírito, que são os mais, diremos assim, interessados em sua santificação, na minha santificação. Vamos orar juntos? Senhor, como nós já falamos, nós não somos transformados, nem santificados, nem convertidos pelas palavras de convencimento de nenhum pregador. Não é ninguém que convence as nossas vidas, mas é o ouvir a proposta da tua graça. E a proposta da tua graça é nos ensinar de que nós somos errados, nós somos pecadores, por mais que sejamos excelentes pessoas, nós pecamos. E como pecadores, o que tem nos reservado é a morte. Mas a tua graça nos trouxe a possibilidade de ouvir essa mensagem e crer no nosso coração pela ação da tua palavra. Então, Senhor, nos converte a seguir ao Senhor, porque a caminhada não é fácil. Ser discípulo do Senhor não é fácil. É lidarmos com as nossas próprias debilidades. É lidarmos com a nossa própria natureza. É lidarmos com o nosso próprio ser. E esse é um dos piores agentes que temos dentro de nós mesmos. Um inimigo terrível, a velha natureza. A natureza do pecado que age em nós. Que a gente nem quer fazer aquilo que é ruim, mas ele nos convence e nos inclina a errar. Mas a tua graça é poderosa. O teu espírito é real. E ele diz não. Ele diz não faça isso. Ele nos conscientiza de que se fizermos, ou se já realizamos, nós podemos receber o perdão pelo sangue de Jesus. Muito obrigado por isso. Queremos continuar percorrendo essa caminhada de nós sermos transformados dia após dia. Nos ajuda, Senhor, a ter mais interesse em tua palavra. Nos ajuda a ler, a meditar, a estudar, a conhecer, porque ao ler a tua palavra a gente conhece mais como o Senhor é e como o Senhor quer que sejamos. E isso vai nos transformando cada dia mais, dia após dia. Nos ajuda, Senhor. Tira o empecilho, tira a preguiça, a falta de interesse, tira, Senhor, a falta de prioridade, mas nos leva a ter realmente interesse. Aquele primeiro amor que a gente queria ler a Bíblia toda em um dia só, é aquele desejo de tudo, seja no transporte, seja em casa, seja até mesmo em momentos de mais intimidade nossas necessidades biológicas. A gente quer ali estar lendo a palavra e no decorrer do tempo vai perdendo esse desejo, vai sendo seduzido por outras coisas. Quanto tempo a gente perde e nas redes sociais, Senhor, e podíamos ter um tempo reservado diário na tua palavra e a gente desqualifica esse tempo e perdemos tempo sem te conhecer mais. Nos ajuda, Espírito Santo, a conhecer melhor, que conhecendo melhor seremos melhores. Nos ajuda. Ajuda tantos que vão ouvir essa mensagem a sermos transformados dia após dia até a volta de Jesus. E pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus.